E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos aí firme e forte dar sequência no nosso estudo desse tópico super importante, super cobrado, e vamos combinar com um tópico legal, né? Que é o tópico de atos administrativos. O que a gente já sabe acerca dos atos administrativos? Olha só o conceitão. São aqueles atos, são aquelas manifestações de vontade unilaterais praticadas pela administração pública ou por quem lhe faça, às vezes, dotadas da sua superioridade, da sua prerrogativa de direito público. Tá. Essa prerrogativa de direito público é aquela paradinha que coloca a administração pública em superioridade em face do administrado. Então, quando ela pratica um ato administrativo, ela não está em pé de igualdade. Ela está impondo aquilo ao administrado, ela possui poderes, ela possui essa superioridade. Dessa forma, então, para que o ato seja válido, já que é um ato que realmente é dotado de superioridade, para que ele seja válido, alguns requisitos devem ser preenchidos. Alguns requisitos devem ser observados, senão o ato é inválido. Nesse caso, estamos falando dos elementos dos atos administrativos. Os elementos nada mais são do que os requisitos de validade. Olha o nome, ó. Requisitos de validade. Se não forem observados, o ato é inválido, o ato é ilegal. E quando a gente fala dos elementos, a gente lembra de quem? Do COFINFOMOB. Muito importante decorar o COFINFOMOB. Quem que é o COFINFOMOB? COFINFOMOB, lá. Quem que é o COFINFOMOB? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Decora nessa ordem aqui, que vai ter uma utilidade muito importante em vários pontos futuros. Então, quando a gente fala dos elementos, é o COFINFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Na hora que você já tiver aí um concurseiro, uma concurseira experiente, que manja dos paranauês, aí você canta o COFINFOMOB modo turbo, que é assim, ó. COFINFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Beleza? Não tem como esquecer, né? É óbvio, é muito fácil, é muito simples. São os elementos dos atos administrativos. Beleza? Então é muito importante a gente saber quais são os elementos, para não confundirmos com atributos, que é uma outra coisa, saber um pouquinho de cada um deles. Então vamos fazer assim. Essa parte vai ser tipo um roteirinho, um resuminho na veia dos elementos. Aí a gente vai conversando um pouquinho mais a respeito de cada um deles. Vem cá, o que é competência, Thales? Quando a gente fala competência, eu assim, nossa, como ele é competente, ele sabe o que faz. Não, a competência em direito não tem a ver com habilidade. A competência em direito refere-se à atribuição legal para a prática do ato. É o quem pode praticar o ato. A competência, nós vamos ver, ela não é presumida. Ela está prevista em lei. A lei define quem pode praticar qual ato. Por exemplo, se eu tenho um cargo, meu cargo tem determinadas competências, atribuições que eu posso exercer. Eu não posso sair fazendo qualquer coisa, apenas as atribuições do meu cargo. Então, quando a gente fala atribuição legal, é a competência. É a quem a lei confere o poder para praticar aquele ato. É a pessoa competente, é o sujeito que tem competência para praticar aquele ato. Olha um outro termo aqui que você pode encontrar em prova, além do quem. Eles podem chamar também, ó, do sujeito competente, da pessoa que pode praticar aquele ato. Beleza, a finalidade, os fins do ato. Primeiro, a finalidade é o interesse público. Nunca o ato pode ser praticado objetivando alcançar interesses privados. Segundo ponto, deve ser respeitada também a finalidade prevista em lei para aquele ato. Quando a lei prevê um ato, ela já traz a finalidade, para que aquele ato serve. Essa finalidade não pode ser desvirtuada e o ato utilizado para outra coisa. Calma que a gente já chega ali em alguns exemplos. Aqui é o objetivo do ato. Não é objeto. Cuidado, não é objeto. É o objetivo, é os fins. A finalidade para a qual o ato foi praticado, a intenção. Calma que a gente vai aprofundar isso aqui já já. Olha a forma. A forma é tipo o jeito que a gente vai praticar o ato. A forma é definida em lei. A lei define, olha, tal ato você vai fazer assim. Nem sempre a lei exige, aí a gente tem uma liberdade um pouco maior. Mas a forma é o jeito que vai praticar o ato. Deixa eu te dar um exemplo. Para aplicarmos uma penalidade a um servidor, uma penalidade administrativa a um servidor, tem uma forma adequada. E essa forma é o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. A forma, em alguns casos, ela é bem rígida. Por exemplo, o PAD, não há como você aplicar uma penalidade a um servidor sem ter a forma adequada, que é o PAD. Aí tem casos que não, tem casos que é uma forma mais simples ou a lei sequer prevê forma determinada. Mas quando a lei exigir uma forma específica, aí essa forma deve ser respeitada. Então a forma é o jeito que a gente vai praticar o ato. O jeito que a gente aplica uma penalidade a um servidor é o PAD, são os procedimentos que devem ser observados. Dentro da forma, isso é muito importante.
nós temos uma coisinha chamada motivação. E não é aquela motivação, não, vai dar certo, não é isso. Cuidado para não confundir a motivação com os motivos. Tá na cara que isso aqui vai cair em prova. Por quê? É muito fácil confundir. Nomes parecidos, situações diferentes, a banca chega a salivar porque sabe que vai rolar uma pegadinha ali. Já te explico o que é a motivação, mas só guarde a informação que a motivação está dentro da forma. Já já a gente fala dela. O que são os motivos? Os motivos refletem a situação fática e jurídica que justificam a prática do ato. Quando a gente fala de motivos, nós temos aqui, estou colocando entre parênteses, tá, umas palavrinhas para te ajudar a lembrar só. É a justificativa para a prática do ato. Eu sou administrador público, vou praticar um ato. Não é tipo assim, pratiquei o ato, eu mando... Não, peraí. Quando ele vai praticar o ato, tem que ter uma justificativa para aquilo. Primeiro, situação fática. São os fatos. É o que aconteceu no caso real, na vida concreta. Situação jurídica. É como aquilo está previsto em lei. É como está previsto em lei. Vou te dar um exemplo. No âmbito federal. Imagina que tem um servidor público federal, sumiu. 35 dias que esse puto não aparece para trabalhar. Desapareceu, sumiu. Aí vão procurar saber, cadê ele? Não, ele não sumiu porque ele não quis, não foi trabalhar porque não quis. Então o cara faz mais de 30 dias, 35 dias que não está indo trabalhar porque não quer. Essa é a situação fática. Aí nós temos a situação jurídica, que é como aquilo está previsto em lei. A gente pega o artigo 132 da Lei 8.112, que no caso é o Estatuto Federal, que fala que o abandono de cargo configura-se por uma ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. Então, situação fática é o que aconteceu na vida real. Puto sumiu, não vai trabalhar. Situação jurídica é como aquilo é tratado pela lei. Aí, juntando essas duas coisas, nós temos a justificativa para a prática do ato, que é o objeto. O objeto é o conteúdo material do ato, são os efeitos imediatos, é o fim que se pretende produzir, é realmente o efeito que a gente vai alcançar, é o próprio ato. Por exemplo, sumiu, abandono de cargo. Isso justifica a demissão. Então, quando a gente fala do objeto, é o próprio ato. É a demissão, exoneração. A gente vai trabalhar já já um exemplo no qual a gente pega tudo isso aqui. Mas para que um ato seja considerado válido, ele deve respeitar todos esses elementos. Professor, e se um elemento não for respeitado? O ato é inválido, o ato é ilegal, o ato é passível de anulação, de invalidação. Beleza, fizemos um panorama geral, a gente vai explicar um pouquinho cada um deles, um pouquinho mais aprofundado, e a gente volta aqui nessa parte para fechar. Vem cá. Falar um pouquinho mais da competência. A competência, ela tem uma lei que fala um pouquinho dela, que é a Lei 9784 de 99. É uma lei que tem todos os seus aprofundamentos, as suas observações. A gente não vai usar essa lei aqui. Aqui o tópico é de atos. A gente só vai extrair da lei os principais pontos que nos são relevantes para a matéria. No seu material tem um pouquinho mais de coisa, só para dar uma complementada, mas os pontos mais importantes são esses aqui. Primeiro, a competência, ela nunca é presumida. E o que será que eu faço? Não, está na lei. A lei define quais são as atribuições de cada cargo. E a competência tem algumas características. Ela é irrenunciável, imprescritível, intransferível e imodificável. O que é irrenunciável? O agente público não pode abrir mão da competência, falar, não, essa competência aqui eu não quero mais, tira. Não, ele não pode fazer isso. A competência é dele, ele tem aquele poder e dever de agir. Ele não pode falar, não, eu tenho meu cargo, dessas 10 competências eu só quero 5. Não vai rolar. A lei falou que é do cargo dele aquelas competências. Segundo, imprescritível. Ele não perde a competência pelo seu não uso. Se ele por acaso não está utilizando, praticando aqueles atos, ou ele está perdendo prazos, por exemplo, ele vai ter que praticar o ato igual. Então eu, servidor público, tenho que praticar um ato. Se eu perder o prazo para praticar aquele ato, eu continuo obrigado a praticar o ato. Posso ser punido pelo atraso, mas eu não perco a competência, então ela não prescreve. Eu não perco a competência pelo seu não uso, pelo decurso do tempo. E ela é intransferível e imodificável, porque é a lei que a define. Eu não posso chegar para um outro servidor e falar, bora trocar competências aí, agora essa aqui é minha, essa aqui é tua e tal. Não é figurinha para ficar trocando, ficar mudando, não rola. A lei define. Contudo, olha só, irrenunciável, imprescritível, imodificável, são as palavras que a gente gosta, sabe que não pode. Contudo, a competência, ela admite a delegação e a avocação. O que é a delegação? A delegação é quando você passa para uma outra pessoa o poder para praticar o ato. Por exemplo, escrever no quadro é minha atribuição, que eu sou professor.
Eu posso pegar essa competência e delegar para uma outra pessoa, para o monitor, por exemplo, para um outro professor. Aqui a competência é minha, mas eu posso pegar a minha atribuição e delegar para alguém. Vamos ver as regras disso. Quando a gente faz essa delegação, a pessoa a qual eu estou delegando não precisa necessariamente ser subordinada a mim. Por exemplo, eu sou coordenador, eu estou delegando para um monitor. Ele é subordinado. Imagina que vem o Evandro aqui, nós estamos em mesma hierarquia, aí eu pego, delego para ele também, exatamente a mesma hierarquia, que ele não assiste aula, aí eu delego para ele. Pode também? Pode. Por quê? Mesmo não sendo subordinado, é possível fazer a delegação. Nesse caso, quando eu delego, eu não estou dando a competência para ele, eu estou emprestando. A competência é minha. Eu estou emprestando para ele, tanto que isso não transfere a titularidade. Ele fala, ó, esse pincel agora é meu. Não, não é dele não, é meu ainda. Eu só emprestei. Não transfere a titularidade. O dono, que é a titularidade, ainda sou eu. Tanto que a qualquer tempo eu posso ir lá e pegá-la de volta. Eu posso revogar a delegação a qualquer momento. Então eu deleguei, se eu acho que não está mais de acordo, eu vou lá e pego a competência de volta. Tanto a delegação quanto a revogação têm que ser publicadas em meio oficial para que as pessoas saibam. E tem um outro ponto. Imagina que eu peguei meu pincel e deleguei para uma outra pessoa. Essa pessoa vai e escreve no quadro. Quem que escreveu no quadro? Ele ou eu? Aí a pessoa vai e escreve um palavrão no quadro. Fala, olha o que o Thales escreveu. Eu? Eu não. Foi ele que escreveu. Então, os atos praticados por delegação consideram-se praticados pela autoridade delegada e não pela autoridade delegante. É bem simples. Praticou o ato quem realmente praticou o ato. Eu deleguei para ele. Se ele fez cagada com aquilo, a princípio o problema não é meu. Pode ter algum reflexo. Mas os atos consideram-se praticados não pela autoridade delegante, mas sim pelo delegado, por quem recebeu aquela competência para execução. Um pouquinho mais aprofundado. Tenho que confessar, até porque isso aqui tem um pouco mais a ver com a Lei 9784. Mas, né, como tem um pouco a ver, é legal a gente ficar sabendo, tá? É legal a gente ter essas atenções. Agora, um ponto super importante para você saber é esse aqui. Alguns atos não podem ser delegados. Algumas competências não admitem delegação. Lembra da cenoura, a regra da cenoura. Cenoura não pode ser delegada. O que é cenoura? Competência exclusiva, atos normativos e decisão em recurso administrativo. Cuidado para não confundir competência exclusiva com privativa. A privativa pode ser delegada. A privativa pode. É a exclusiva que não pode. Então, quando a gente fala competência exclusiva, a gente meio que está falando em sentido amplo aqui de competências que não podem ser delegadas. Esse cai pra caramba, hein? Fica atento. Competência exclusiva, edição de atos normativos e proferir decisão em recurso administrativo. São atos que não podem ser delegados. Fica atento. Um outro ponto agora, essa é a delegação. Tem a avocação. A avocação é tirar a competência de alguém. Eu sou chefe da repartição, olha lá, meu subordinado fazendo besteira. Eu vou lá, tiro a competência dele, pratico o ato no lugar dele e devolvo a competência para ele. A avocação é uma medida temporária e excepcional. É algo que ocorre em situações excepcionais, tanto que ela deve ser motivada. Eu vou lá, tiro a competência dele, pratico o ato e devolvo a competência para ele. Ele está fazendo errado, por exemplo. Por isso que para eu tirar a competência, somente se eu mandar na pessoa, tem que ser de um subordinado. Então, para eu delegar, não tem problema para qualquer um. Agora, para avocar, só se for um subordinado. Só que tem um detalhe. Nós não vimos que algumas competências não admitem delegação? Se são competências indelegáveis, também são competências que não podem ser avocadas. Competências exclusivas também não podem ser avocadas. Legal. Falamos então da competência com alguns detalhes aí. Não tem nada de outro mundo. É um pouquinho mais aprofundado. Tem um pezinho ali no 9784, mas a gente sempre tem que se precaver. Caso a banca venha aí, às vezes, cobrando essas paradas, mesmo que seja um edital que não tenha 9784, tem que saber. Porque a banca pode, de forma implícita, exigir esse conhecimento. Joia, essa é a competência. A finalidade. O que a gente está falando da finalidade mesmo? A finalidade é o interesse público e aquela prevista em lei. A finalidade, ela tem muito a ver com o princípio da impessoalidade. Quando o administrador público pratica o ato, ele não pode praticar o ato objetivando alcançar interesses próprios. Tem que ser o interesse público. E um detalhe, e um exemplo que vai ajudar bem a entender isso aqui. A remoção de ofício. O que é remoção de ofício? É quando a administração pública pega a pessoa que está ali e manda ela ir para outro lugar trabalhar. Ela é obrigada a ir. A remoção de ofício
ela serve para atender uma demanda do serviço. A gente tira uma pessoa de um lugar e manda ela trabalhar em outro porque precisa. Então, por exemplo, se a remoção de ofício foi utilizada como vingança para se vingar de alguém, opa, não é a finalidade prevista em lei, está errado. Agora um outro caso, imagina que tem um servidor que está chegando atrasado. Ah é? Eu vou puni-lo, eu vou removê-lo de ofício. Tá errado, porque a remoção não está prevista como punição, não está prevista como penalidade. Então, se ela por acaso foi utilizada como punição, também está errado, pois não é a finalidade prevista em lei para ela. A finalidade para ela é simplesmente atender uma demanda do serviço. A forma, como nós vimos, é o jeito de praticar o ato, a forma, em regra, ela é escrita, mas há situações em que a lei admite a forma oral. Há casos que pode ser praticado o ato de forma oral. Inclusive, há atos que podem ser praticados por meio de sinais. Por exemplo, chega a autoridade de trânsito e faz assim, levanta a mão, está praticando o ato, mandando você parar o carro. Está praticando o ato. Então, também é admissível que a forma, em alguns casos excepcionais, seja feita até mesmo por meio de sinais. A forma determinada é só quando a lei exigir. Então, tipo assim, um jeito específico, tal, é só quando a lei exigir. A lei, algumas vezes, exige uma forma daquele jeitinho. Por exemplo, o PAD para aplicar uma penalidade. Em outros casos, não. Aí é mais livre, não tem muita frescura. A motivação, esse ponto é importante. É dentro da forma que nós temos a motivação. Lembra o motivo? O motivo é algo parado. É o que aconteceu na vida real e como está na lei. Só isso. A motivação é a exteriorização dos motivos, é explicar os motivos, é apresentar os motivos. Então, olha a palavrinha ação aqui, ó. Isso aqui que vai te ajudar a identificar na prova. É a exposição dos motivos, é explicar o que aconteceu, é colocar aquilo no papel. Vou te dar um exemplo. Lembra o abandono de cargo que a gente falou antes? Puto sumiu. O que aconteceu? Abandono de cargo, Lei 8.112. Caso concreto que está na lei. Aí no PAD que a gente vai explicar que do dia tal ao dia tal, do ano tal, o servidor público fulano ausentou-se de forma intencional, dessa maneira, a Lei 8.112 está lá. Então a exposição, a exteriorização, a apresentação dos motivos é que é a motivação. Cuidado que em prova, às vezes a banca, inverte os conceitos. É fácil você entender, tá? Porque o motivo é algo parado. A motivação, que dá essa impressão de movimento, é a exposição, a apresentação. É mole, ela só inverte. Contudo, a motivação nem sempre é exigida. Em alguns casos, ela é dispensada. Por exemplo, o cargo em comissão. Está lá. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. Eu sou autoridade administrativa. Se eu nomeei o cara para um cargo em comissão e eu não quero mais, eu preciso motivar? Só olho para a cara dele e falo tchau. Ah, mas por quê? Só vai. Não precisa motivar. Não tem motivação exigida. Então, a motivação nem sempre estará presente. Os elementos, sim. Esses 5 elementos devem estar sempre presentes. Agora, a motivação, não. A motivação, em alguns casos, ela é dispensada. Legal. Os motivos, conforme nós vimos, refletem a situação de fato e de direito que justifica a prática do ato. É bem mole. Então, cuidado para não confundir motivo, que é algo parado, com a motivação, que é a exteriorização dos motivos. O objeto, conforme nós vimos, é o próprio ato, é o resultado que se pretende atingir, que é mandar a pessoa embora, é trazer o servidor público pela nomeação, é o ato, é o próprio ato. Quando a gente fala aqui, então, desses elementos, tem uma teoriazinha que também cai bem em prova e é importante, que é a teoria dos motivos determinantes. Olha, essa teoria fala algo óbvio. Ela fala assim pra gente: os motivos que foram alegados para a prática do ato devem ser verdadeiros. Pois se esses motivos forem falsos, o ato é ilegal. Porra, isso é óbvio. Isso é óbvio. Os motivos alegados devem ser verdadeiros, senão o ato é ilegal. Se os motivos forem falsos, o ato é ilegal. Mas espera aí. Em alguns casos, a motivação não é exigida. Lembra a exoneração do cargo em comissão? Não precisa motivar. Mas, se motivou, aplica-se essa teoria. Então, para exonerar o cargo em comissão, é só mandar embora. Agora o cara chega e fala assim, ó, eu vou te exonerar porque você é muito feio. Opa, ele motivou. Se ele motivou e os motivos forem falsos, o ato é ilegal. Aí o cara chega lá com o atestado da mãe, da avó, falando que ele é bonito e tal, ele consegue invalidar aquela exoneração. Porque não precisava motivar, mas se motivou, vai ter que obedecer aqui essa motivação alegada. Beleza? Beleza. Volta aqui comigo agora ali no nosso comecinho, que a gente falou ali então dos 5 elementos. Olha, quando um ato é praticado, os 5 elementos devem ser observados. Senão o ato
é ilegal. O ato é inválido. Vou trabalhar um exemplo aqui? Imagina o seguinte, é a famosa dança do helicóptero na repartição. Olha só, estava lá, servidor público, Kid Bengala, aí com a decadência da indústria pornô, falou, vou estudar. Estudou, dedicado aí, sempre deu muito duro tal, estudou pra caramba, foi aprovado em concurso público, está trabalhando, chegou um dia na repartição, aquele calor, e é um hábito, né? Quando começa a trabalhar, se despir. E se despiu, ficou pelado e falou, nossa, mas ainda assim está muito calor. E fez a dança do helicóptero na repartição e foi uma desgraça. E girou aquele troço, pegou em todo mundo, quebrou equipamento, derrubou as pessoas no chão, arrebentou corações. Foi um terror na repartição, beleza? Dança do helicóptero na repartição, vamos enquadrar isso aqui dentro. Nesse caso, o que vai fazer com esse servidor? O que você acha que vai fazer? Ah, eu dou o meu telefone para ele. Não, é demissão. O que rola é demissão, é o objeto, é a demissão. Mas para demiti-lo, para ter aqui o objeto, tem que ter a justificativa, que é o quê? A situação fática e a situação jurídica. A situação fática, dança do helicóptero na repartição. Porém, não está escrito lugar algum que não pode fazer dança do helicóptero na repartição. Só que a gente tem na 8.112 uma coisinha chamada conduta escandalosa na repartição, que justifica a demissão. E pensa no tamanho do escândalo. Então, nesse caso aí, nós temos dança do helicóptero, conduta escandalosa, justifica a demissão. A forma para aplicar a demissão é o PAD, tem que ter um PAD. E é lá no PAD que vai ter a motivação. Lá no PAD que vai falar que no dia tal, do mês tal, do ano tal, servidor público federal, Sr. Kid Bengala, se despiu e fez a dança do helicóptero da repartição, desferindo violentos golpes de piroca em todos ao redor e tal. Aí vai narrar o que aconteceu no caso concreto. Aí nós temos então o PAD. Beleza. A finalidade, por que está aplicando a demissão? É para proteger o interesse público e a demissão tem como finalidade prevista em lei punir uma infração grave. E a competência para aplicar essa demissão deve ser da autoridade competente, a autoridade que a lei define como competente. Se um desses elementos não for observado, essa demissão é ilegal. Beleza, falamos então aqui desses elementos, eles por si só caem bem em prova e também a gente encontra isso aqui muito misturado com outros tópicos, tá? É bom ficar atento. Agora, olha só, tem algumas coisinhas que tem a ver aqui com essa parte dos elementos, principalmente da competência. Lembra a competência? Que é aquela pessoa que tem atribuição para praticar o ato, tal, beleza. Eu deixei um pouco à parte porque ela pode ter a ver com a competência, mas também tem a ver com alguns outros tópicos. Mas isso aqui também relaciona-se com a competência. A competência é quem a lei define que é a autoridade para praticar o ato. Tá. E o que é o tal do funcionário de fato ou agente putativo? O funcionário de fato ou agente putativo é um servidor público que está investido irregularmente. Por exemplo, imagina que o cara foi nomeado e ele é apressadinho, não tomou posse, foi na repartição e começou a trabalhar. Está em uma investidura irregular, mas ainda assim está na aparência de estar trabalhando. A pergunta é, os atos que ele praticou são considerados válidos? Sim, são considerados válidos para terceiros de boa fé. Ué, se você vai na repartição, tem um servidor, você pega uma certidão, você não acredita que está tudo ok ali? Sim, está de boa fé. E ele vai ser remunerado por esse período? Vai. Um outro exemplo melhor ainda. Imagina que o cara passou em concurso, foi nomeado, tomou posse e está trabalhando, só que aí se descobre posteriormente que o concurso foi fraudado, ou que não era ele a pessoa aprovada, ele deu um migué, deu um gabiru com documento falso. Funcionário de fato, estava investido irregularmente, mas na aparência de estar em regularidade. Os atos praticados são considerados válidos para quem está de boa fé, e ele vai ser remunerado pelo período, né? Porque embora esteja errado, ele trabalhou, ele é remunerado nesse período. Não confunda com agente necessário. O agente necessário é em caso de situações emergenciais. Imagina que está lá pegando fogo numa casa, aí está o bombeiro segurando lá a mangueira para jogar água, a mangueira está meio louca, o bombeiro, pelo amor de Deus, você vem aqui, me ajuda, segura aqui na minha mangueira. Aí vai lá e ajuda ali o cara a apagar o fogo. É o agente necessário. Não confunda também com usurpador de função. O usurpador de função é o cara que está usurpando uma função pública. Ele está se fazendo passar por um servidor público, é um criminoso. Os atos praticados por ele são inexistentes. Nem anulado precisa ser, tá? Cuidado, eles não são ilegais, eles não são irregulares, eles são inexistentes. Imagina, você está passando na rua, vem um mendigo bêbado, um pedaço de papel, escrito multa. Fala, eu sou Polícia Federal, aqui uma multa para você. Você fala, mas não, você vai ver, eu vou recorrer dessa multa, e você vai com esse pedaço de papel lá na PF recorrer da multa? Vai apoiar a fazer isso, não precisa. Por quê? Porque esses atos são inexistentes, é um ato que sequer existe. Então é muito pior do que ilegal, ele sequer existe. Mas acabou não. Tem um detalhe importante que eu vou te mostrar, vem cá. Olha só, lembra do COFIFOMOB? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto? Beleza.
Esses 5 elementos aqui tem um ponto bem importante. A competência, a finalidade e a forma sempre serão elementos vinculados. Nunca haverá margem de escolha neles. A competência é a definida em lei. A finalidade é o interesse público e também aquela prevista em lei para o ato. A forma é a que a lei define. Não há discricionariedade aqui dentro. Contudo, os elementos motivo e ou objeto, eles podem variar. Eles podem ser vinculados ou discricionários. Então, quando a gente fala do motivo e do objeto, a gente pode aí encontrar uma certa variação. Se os 5 elementos forem vinculados, estaremos diante de um ato vinculado. Se o motivo e ou o objeto forem discricionários, aí estaremos olhando para um ato discricionário. O objeto, que é o próprio ato, a suspensão, por exemplo, o prazo varia, aí é discricionário. Se for a demissão, não há variação, aí é vinculado. Então, lembra dessa parte também que vira e mexe cai e não tem muito segredo não. COFI, FOMOB, os 3 primeiros vinculados, os 2 últimos vinculados ou discricionários. Bora treinar? Bora dar uma treinadinha. Dá uma olhadinha aí comigo na tela, a nossa primeira questão a respeito do tema que nós vimos. Olha, segundo a teoria dos motivos determinantes, o gestor público é obrigado a tomar a atitude descrita como impositiva na lei. Quê? Não é isso que a teoria fala, não. A teoria fala que os motivos alegados devem ser verdadeiros. Se forem falsos, o ato é ilegal. Questão errada. A banca jogou um conceito que não tem nada a ver aqui com o que a teoria diz. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, quando a administração motivar o ato administrativo, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. Agora sim a gente trabalhou aí o conceito correto, questão correta. A decisão de recursos administrativos não poderá ser objeto de delegação de competência. Lembra da regra da cenoura? E a decisão de recurso administrativo não pode? Não pode mesmo. Realmente é uma competência que não admite delegação. Questão correta. Vamos combinar que é um passeio, né? Olha a próxima. Quando uma autoridade administrativa delega parte de sua competência, ela pode revogá-la a qualquer tempo. Então ela fez a delegação de competência. Quando ela quiser pegar a competência de volta, ela pode revogá-la a qualquer tempo. Ela vai lá e pega a competência dela. Questão correta. A competência ou sujeito, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto ou conteúdo são os elementos que integram os atos administrativos. Vamos por partes, ó. Esquece por enquanto aqui o sujeito e essa parada do conteúdo. Vamos no simples, ó. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são elementos? É, o COFI, FOMOB. A competência refere-se ao sujeito, a pessoa que é competente para praticar o ato? Sim. E o objeto é o conteúdo? Sim, o objeto a gente viu, o conteúdo material do ato é o próprio ato. Questão correta. Estamos diante dos elementos dos atos administrativos. Ao delegar a prática de determinado ato administrativo, a autoridade delegante transfere a titularidade para a sua prática? A titularidade não. Transfere apenas o poder para a pessoa executar o ato. A titularidade não. Os elementos vinculados de um ato administrativo são sempre a competência, a finalidade e a forma. Então, olha só, nós temos aí o COFI, FOMOB. COFI, FOMOB. Esses 3 elementos, a competência, a finalidade e a forma, sempre serão vinculados. Então, os elementos vinculados de um ato são sempre a competência, a finalidade e a forma. Ela quis dizer o que aqui, né? Eu sei que a redação também é estranha, mas ela quis dizer que esses 3 sempre são vinculados, correto? Porque o motivo e o objeto, eles podem ser discricionários ou vinculados. Questão correta. Uma dica, tá? Sempre que a questão tiver 2 interpretações possíveis, adote a mais fácil, a mais simples. Geralmente também a mesma do examinador, como por exemplo essa questão aqui. Questão seguinte. Motivação, finalidade, competência, forma e objeto constituem elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos de validade para a sua prática, de modo que a ausência de qualquer um desses elementos implica a nulidade do ato praticado. Rapaz, essa passa igual um sabão. Olha só, objeto, beleza, elemento, forma também coisa linda, competência está correto, finalidade, opa! Motivação?
A motivação não é sempre obrigatória. Quem é sempre obrigatória aqui de elemento, quem sempre tem que estar lá é o motivo. A motivação não é obrigatória sempre não. Ela pode ser dispensada em alguns casos. Por exemplo, o titular de um cargo em comissão quando for exonerado. Olha que pegadinha marota essa daí, hein? Questão errada. Considerando que certos elementos dos atos administrativos são sempre vinculados, não há ato administrativo inteiramente discricionário. Então lembra do COFIFOMOB? COFIFOMOB. Nós temos elementos que são sempre vinculados? Sim, esses três aqui, ó, sempre serão vinculados. Então somente poderia haver uma discricionariedade no motivo e no objeto. Não há realmente ato inteiramente discricionário. Questão correta. O ato sempre terá uma coisa que é vinculada nele, como a competência, a finalidade e a forma, no mínimo. Questão correta. Pode vir aqui para mim? Viu como não é nenhum bicho de 7 cabeças? Só que tem que ter cuidado com os detalhes, né? Olha a questão lá que trocou motivação com motivos. Fique atento que isso aí é uma coisa relativamente comum, mas se estiver esperto, chega em prova, ó, mais uma questãozinha na conta. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.